E aí, pessoal, surgiu forte a informação em cima da possibilidade de Diego Rosa deixar o Grêmio. Diego Rosa, o talento que fez história lá na seleção brasileira sub-17, campeão do mundo, e que de certa forma ampliou a partir daí a condição de um jogador de muita possibilidade de mercado, alto mercado. E ontem surgiu a informação em cima do City, nós falamos sobre isso, e isso está girando hoje. O Grêmio tem 50% ou 60%, pode comprar mais 20% dos seus direitos antes do fim do contrato, a partir daí vender esse jogador para um clube do tamanho do Manchester City. Mas muitas discussões acabaram tomando conta dessa possibilidade, dessa especulação. A principal delas diz respeito à dificuldade na renovação desse jogador e a comparação com o caso Ferreira. E mais, colocando em discussão a forma do Grêmio proceder em relação às suas renovações dos jovens valores. Não, né? O Grêmio é o clube de melhor resultado em categoria de base e aproveitamento profissional. O Grêmio tem 4 jogadores hoje no time principal, no grupo principal, que são ambicionados por todo o mercado. O Grêmio tem esses jogadores. E o Grêmio só tem esses jogadores exatamente por essa conduta no trabalho. A comparação do caso Ferreira com o Diego Rosa, ela é descabida. Pelo seguinte, o Ferreira tem um caso de ele entendeu que merecia mais do que o Grêmio merecia. Ponto. É essa a discussão. O resto é discussão, o fulano falou mais, o ciclano falou menos, está errado, está certo. Aí nós podemos girar a vida aí. O fato é que o Ferreira, o staff do Ferreira e os jogadores esperavam mais, e o Grêmio achou que era um jogador como tantos outros que o Grêmio tem e que tinha que entrar nessa linha de produção e não teria que ser tratado de forma diferenciada. Simples. Aí não houve acordo, vai trabalhar em separado, vai deixar o Grêmio quando acabar o contrato. Acabou. O Diego Rosa não. O Diego Rosa, o Grêmio está negociando com ele, está tudo bem na negociação, as partes estão se entendendo, tem uma discussão aqui ou ali sobre valores, mas o Diego Rosa é um jogador pretendido pela porta da frente da Europa, com 18 anos de idade. É natural que tudo seja diferente. É natural que essas discussões sejam completamente diferentes. E nós não podemos colocar em discussão a forma do Grêmio proceder. Eu vi alguns até colocando culpa no Renato. O Renato não tem nada a ver com isso. Isso aí é clube, estrutura de clube, entendimento de clube. E isso, convenhamos, o Grêmio é o clube que mais vendeu, o clube que vendeu bem, o clube que valorizou os seus ativos. Para muitos tinham que ter vendido o Luan e o Grêmio não tinha ganho a Libertadores em 2017 porque tinham vendido o Luan. Para muitos tinham que ter entregue outros jogadores mais cedo do que foram. O Grêmio vendeu o Arthur por quase 40 milhões de euros. O Grêmio teria que torrar o Everton, teria que torrar o PP, teria que torrar... Não, o Grêmio trabalha certo nisso. O brabo é quando tu entrega lá o Douglas Costa, menino que mal jogou aqui. O brabo é quando tu entrega os meninos muito antes deles virarem jogadores profissionais. Não é o caso agora, porque esse é um menino que parece ser totalmente diferenciado. Quantas vezes o City veio no Brasil contratar o Gabriel Jesus? Quem foi o Gabriel Jesus, vocês lembram? Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras ganhou. Eles vieram aqui e contrataram, agora eles estão contratando um do Grêmio. Aí vai dizer, mas é para emprestar para o Girona, que é um clube, que eles são... Bom, eles estão vendo potencial no menino de 18 anos, estão vindo buscar. E aí a gente tem que ter uma noção exata do tamanho da nossa condição na hierarquia financeira do futebol. Nós não somos o topo. O futebol brasileiro não existe isso. Qualquer clube com essa capacidade financeira que tem o City vai chegar aqui e vai contratar quem quiser. Vai pagar o que vai pagar. Aí as pessoas estão falando para tentar diminuir. O Grêmio está vendendo por 6 milhões, 5 milhões. Não. O Grêmio vai valorizar e valorizar bem o jogador. Vai valorizar e valorizar bem. E se não chegar no valor do Grêmio, o Grêmio renova com ele e ele segue jogando aqui. Porque o Grêmio não vai se vender por qualquer dinheiro. Não entrem nessa, isso é balela. Agora, que realmente nós estamos falando de um caso diferente, eu não tenho dúvida. Mas convenhamos, vamos com calma, muita calma nessa hora. Já dizia um grande amigo meu, não pode entrar nessa história, neste momento, tentando criar ou demonizar o Grêmio por esse processo. Não, feliz do clube que tem visibilidade a ponto de um clube como o City chegar nas suas categorias de base.
É isso, é a nova regra. Aconteceu com o Vinícius Júnior, aconteceu com o Rodrigo, acontece só com os grandes. E não vai sair por esse valorzinho que estão falando. Outra discussão, as pessoas colocam, mas o Inter está contratando. Vai por mim, deixem o Inter lá e se preocupem com o Grêmio. O Grêmio está fazendo certo, o Grêmio está entendendo o tamanho da dificuldade da pandemia. O Grêmio está compreendendo isso e está fazendo tudo com os pezinhos no chão. O Grêmio não saiu a contratar. Não saiu. Pode ter dificuldade num primeiro momento, porque perdeu um ou outro jogador? Pode. Mas vai fazer a coisa certa, porque está pensando mais longe, está pensando no futuro. Então são situações e referências diferentes, são situações e posições diferentes, e acho que não é a hora de demonizar ninguém nem nada. A hora é de fazer o entendimento do que está acontecendo no processo do futebol, sobretudo no que diz respeito à forma do Grêmio conduzir. O Grêmio conduz de forma correta, sobretudo o resultado da sua categoria de base. Não vamos achar que o Grêmio está mal. Se o Grêmio está mal, o que serve para os outros? Porque estão todos apavorados, tirando um ou outro devaneio, estão todos apavorados porque, muitas vezes, porque não tem ativo. O Grêmio tem os ativos. Alguns até pouco conhecidos, como é o caso do Diego Rosa. Mas essa relação que a gente precisa fazer é uma relação de sucesso do Grêmio com relação aos outros clubes e mais, com relação à forma mesmo que o Grêmio produzia. Porque esse Grêmio da gestão Romildo conseguiu produzir mais do que produzia outros modelos do Grêmio em poucos anos atrás. É só olhar. Presidente Fábio Koff, presidente Paulo Doni, ninguém conseguiu produzir uma categoria de base tão que desse tanto resultado esportivo como deu essa e também resultado financeiro como deu essa. Isso é fato. Isso aí não tem discussão, isso é número, tá lá, tá escrito. Não vamos achar que, porque o Renato não gosta de jovem. Eu até acho que o Renato deveria usar melhor e mais, mas não dá para dizer que ele não usa. Olha, todos esses jogadores foram lá, mas eles eram bons. Mas eles eram bons porque o Grêmio produziu e porque o Grêmio montou bons contratos. É simples. Existem fatos que não, contra fatos não tem argumento. Esse é um. Então não comparem. Teve problema na questão Ferreira? Teve. Por uma questão pontual. É pontual o Ferreira. O resultado do Grêmio é muito, muito superior a uma ou outra negociação que não deu certo. Com relação a esse menino Diego Rosa, é porque ele é muito talentoso. E aí tudo é diferente. É simples. O Grêmio vai produzir, vai conduzir. Talvez eu gostaria muito que ele ficasse por aqui, mas dentro dessas informações que se fala aí, e vocês podem apostar, esses 6 milhões de euros aí é balela. O Grêmio está falando em acima de 15 milhões de euros, tá? Esses 6 aí é conversinha de quem gosta de botar pilha nas coisas do Grêmio. Não é verdade isso. Então a gente tem que desenvolver o raciocínio em cima de casos pontuais e de, sobretudo, uma capacidade e uma condição que o Grêmio tem que poucos clubes têm. O resultado, fiquem com o resultado das coisas. O resultado compõe as nossas avaliações. Fiquem com o resultado. E o resultado do Grêmio nesses processos é positivo. É muito positivo. Peguem o Grêmio nos últimos anos e entendam por que a gente vai acreditar nessas historinhas das dificuldades do Grêmio se o resultado do Grêmio é um resultado positivo. E é um resultado prático. É um resultado prático. A gente pode começar com o Wallace, passar por Pedro Rocha, passar por Jailson, passar por Arthur, passar por Luan, passar agora por esses jogadores que estão aí, que são ativos reais, estão aí, estão prontos. Essa é a distância. Aí tem o Elias, que não veio ainda, tem esse menino Gui Azevedo que está aí, tem Fabrício, tem Rildo, tem o próprio Diego Rosa, estão vindo. Tem esses 2 meninos de 15 anos que estão fazendo contrato agora, o Natan, que dizem que joga demais, o outro menino que é o companheiro de ataque dele, que eles estão fazendo 16 anos agora. Dizem que são muito diferentes. Então, calma, muita calma nessa hora. É importante que a gente não faça essa leitura de terra arrasada, sobretudo, o Inter contratou, o Grêmio está vendendo. O Inter contratou, o Grêmio está vendendo. Não compare o Grêmio e o Inter nesse momento. Eles não têm nenhuma forma de comparação nesse momento, sobretudo nesse ponto, nesse quesito. Tá? São situações diferentes que a gente precisa referir e refletir. O que me parece importante neste ponto é não comparar e não começar a demonizar só porque a gente viveu um momento e está vivendo um momento de muita instabilidade em razão da pandemia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.